Irmãos, vamos iniciar esta aula fazendo uma breve recapitulação da outra, só para a gente entender o vídeo, né? Vocês lembram que nós falamos na aula passada, no finalzinho, sobre a importância da linguagem clara, né? A linguagem acessível, a linguagem que comunica, né? As expressões, a palavra e tal. Teve até alguns que ficaram bugados, né? Mas justamente esse vídeo, ele vai trazer essa... É uma ironia, é uma comédia, é algo mais ou menos nesse sentido. Eu nem recomendo, inclusive, o canal desse pessoal aí que fez, né, porque eles vão além, extrapolam, não são cristãos e tal, mas eles fizeram algo que expressa aquilo que eu queria passar para vocês. É um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 18, alguma coisa assim, menos de 2 minutos, mas vai falar essa questão de linguagem. Então preste atenção nas palavras e tudo mais, principalmente no finalzinho, né, tem alguma coisa que não é tão clara, a gente precisa prestar muita atenção, tá bom? Então eu vou soltar aqui, só vou testar o áudio aqui para ver se vocês vão ouvir, vamos ver. Que bênção, Senhor! Sois vós digno de que entreis em minha morada. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho, né? Melhor? Então vamos lá, deixa eu aumentar um pouco aqui, deixa eu ver se é para cá ou para lá. Eu acho que é para cá. Eu testo e depois a gente volta, tá, irmão? Sim. Tá. Sois vós o quê? Tá. Agora ficou melhor, né? Tá, então vamos voltar lá pra gente. Deixa eu ver aqui. Bora voltar pra lá, pra cá. Foi? Volte desde o começo? Pronto, tá aqui. Então preste atenção, por favor. Abadias, Que bênção, Senhor! sois vós digno de que entreis em minha morada. Sois vós o quê? Tá. Sois vós digno de que entreis em minha morada, Abadias. Perdão, Senhor, é que eu não estou entendendo direito, eu não estou ouvindo bem. Sois vós aquele que dignifica a honra alheia. Alheia, Senhor, o que quer dizer alheia? Que quereis? Ereis. Abadias, Sim, Senhor, meu Pai de todos os céus. bendizei-vos todos aqueles que porventura um dia... Senhor, perdão, eu me perdi logo na primeira palavra, e aí eu não entendo o resto da frase, fica uma confusão só. Não quer fazer uma coisa passo a passo, palavra a palavra, não, acho que vai ser mais fácil. Sois vós. Não, é o vós, não usa mais Ok. o vós. Quando falo vós, eu me confundo todo. Tu és... Não, usa você, Senhor. Você, todo mundo aqui usa, é melhor. Dai-me o regozijo da crença. Regozijo. Abadias. Sim, Senhor, sou eu, entendi. Isso. Isso também entendi. Ouve. Engrenou bem agora, meu Senhor. Ide-vos a todos a palavra daquele que tudo vê e que em sua onipresença indagar. Não, senhor, fazer o seguinte. Vou trazer Moisés aqui, que ele entende esse negócio de tradução. Ele é melhor que eu. Você só aguarda um instante aí, vai embora não, tá? Abadias. Sois vós, Agora Deus está se referindo a Abadias, ele conhece por sois voz. vós aquele digno de Deus está fazendo uma referência ao fato de que ele será sempre bem-vindo na morada, que é como ele chama a sua casa. Ou seja, que Abadias sempre pode chegar na casa dele se ele quiser, porque vai ser sempre tudo bem-vindo. vê e que Agora ele está repetindo o que ele acabou de falar. crença. Agora Dai ele está falando a mesma coisa, mas de outras maneiras, aquele que basicamente. tudo vê e que é onipresente. Agora ele fez uma piada local, enfim, é difícil de traduzir, uma piada mais pro pessoal da Galileia mesmo. Amados, o finalzinho mais o importante, né? Yuri, pode acender, por favor, se você conseguir. Aí, e a gente continua aqui. Então, bom, o que eu queria passar é justamente essa questão da linguagem mesmo, né? Fica uma coisa... A linguagem não é usada, na verdade, né? Então, já pensou a gente for evangelizar um jovenzinho? Mancebo, não é boa a vossa concupiscência. Pensou? Abordar assim um jovem hoje em dia, ele vai olhar pra gente e dizer assim: leve-me ao seu líder. Onde você veio, extraterrestre? Então, amados, a gente na evangelização, na comunicação, nós precisamos, inclusive, ser claros, tá certo? A gente precisa saber quem são as pessoas que a gente está alcançando, né? Para ter uma comunicação eficaz. Que é a linha de Jesus, se puder dar um auxílio aí para os irmãos, né? Só para ir acompanhando, que a gente vai ler aqui alguns trechos. Então, amados, infelizmente os irmãos que chegaram um pouquinho depois, só pegar a filmagem lá, né? Aleluia, pegar a filmagem lá depois, e só para que vocês compreendam um pouquinho, tá?
tem um exemplo, na verdade, né? Compreender não tem problema, que é o que a gente está falando aqui, sobre a comunicação clara. Alguém disse que se comunicar não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então eu posso falar algumas coisas achando que estou me comunicando, mas se o outro não está entendendo, então não houve sucesso na comunicação. Tá, irmãos? Por exemplo, a gente tem uma linguagem que é própria nossa, isso é um fato, acho que a gente falou na semana passada, não foi? A linguagem que é o evangeliquez, que a gente fala, né, no povo gospel, não tem? Os negócios assim, né, o profeta, o vaso, Jesus está no barco, aquela coisa toda, né, que as pessoas olham assim de fora, que não pertence ao arraial evangélico, e ele fala, mas que linguagem é essa, né? O povo está falando na gíria. Então, as pessoas entram na igreja, domingão, à noite, ouve uma mensagem, irmãos, que sinceramente eu acho difícil de ter aquela compreensão, né? Muito difícil. Eu tomo o meu exemplo, ou vocês podem lembrar quando vocês, primeira vez, segunda vez que foram na igreja evangélica e ouviram uma mensagem, fez sentido? Alguém lembra? Se é que lembra, né? Se é que lembra, né? Mas fez sentido? Entendia, compreendia, assim, foi um negócio claro? Na maioria das vezes não. Porque primeiro, nós pregamos para crentes, que já sabem um pano de fundo, histórico, histórias da Bíblia, uma série de coisas, né? Quando se fala, por exemplo, Deus vai te dar a vitória e derrubar o gigante. Para nós... Eu acho que era pro lado. Agora rapaz, eu nem jogo em time de basquete, nem nada, gigante é esse que vai derrubar. Então tem que ser algo claro, irmãos, tá? Na mensagem, e as mensagens, inclusive nas igrejas, a igreja que deixa de ser evangelística, em breve vai deixar de ser evangélica. Isso é fato. E é o que a gente percebe que está acontecendo. A igreja que não evangeliza, se fossiliza, vira um fóssil, sabe, irmão? Algo que morre e fica lá só para a história, para contar, não é algo que se revitaliza, né? A igreja viva, a igreja, essa igreja que cresce, essa igreja que ela de fato é uma igreja contagiante, é aquela que pessoas novas estão entrando nela, mas não migrando de outra igreja. São os pecadores que não conhecem Cristo e entram nessa igreja, através inclusive do batismo, né? O número de batismo nas igrejas é um sinal bom ou um ruim para que a gente possa medir essa questão, se essa igreja de fato é uma igreja que alcança os pecadores. Porque quem se batiza hoje geralmente? Filho dos crentes. Não é ruim, mas é algo até, né, natural. E a gente percebe, irmãos, que falta muitas vezes, quando entram pessoas na igreja evangélica, é a linguagem, é a comunicação, né? Eu lembro que eu fui evangelizar com um rapaz, o senhor na verdade, ele baixinho, pequenininho, aí vinha um cidadão muito alto assim, no meio da rua, a gente tá, e ele colocou o dedo assim, você tem que entrar pelo curral do não sei o que, ele falou um negócio assim. Aí o rapaz olhou para ele assim, né, acho que estava meio, disse assim, você tá me chamando de boi? Tem que entrar pelo curral das ovelhas, não é assim que ele falou. Então, ou seja, um negócio que não faz sentido, não comunica, né, irmão? E a gente precisa tomar consciência disso, tá bom? Vamos ler aqui, começar a ler o livro, né? Nós estamos com ele na mão, então vamos utilizar o livro e a gente vai continuar mais ou menos aí nesse sentido. Página 17. Nós falamos sobre evangelho, que seria o evangelho, né? A mensagem do evangelho. Lembram disso, irmãos? Só para a gente não perder o raciocínio assim. Evangelho, a mensagem do evangelho. O que seria a mensagem do evangelho, para resumir em pouquíssimas palavras? Um de cada vez, todo mundo junto assim, vira bagunça. Evangelho, o que vem na mente? Boas novas. Boas novas, sim. Inclusive começou pela irmã Ana Paula na última vez também, foi essa palavra. E aí os outros que eram, não foi? Se eu não estou enganado, boas novas. Mas quais são as boas novas? Qual é o conteúdo dessa mensagem? Salvação. Salvação do quê? Do quê? De almas. Sim, salvação de alma. Arrependimento dos pecados. Também, mais o quê? Olha, irmão, gente. Salvação dos pecadores. Não, tudo bem, mas é uma boa nova, é uma notícia, né? Sério. Que notícia é essa que a gente vai falar para esse pecador? Está aqui, o cidadão a ser evangelizado, né? A ser comunicado as boas novas. O que a gente fala para ele como boas novas? É a mensagem de Cristo, né? Qual é? Que Jesus ressuscitou.
Morreu por nós. Ressurreição? Não, eu perguntei primeiro, tu tá perguntando. A vida. Jesus veio. Vocês estão perguntando, eu tô... Jesus veio, morreu, padeceu por nossos pecados para nos dar uma salvação. E eu preciso de salvação por quê? Arrependimento. Mas por que eu preciso me arrepender? Mas Ué, eu sou o pecador que... vocês que estão comunicando pra mim. Seu Porque- pecador é muito complicado. Não, mas tem os piores ainda. Porque de repente fala assim, você precisa se arrepender. Olha só. Guardar a vida eterna. André, já ouviu o rapaz falar assim, o rapaz estava no evangelismo dentro do ônibus e eu ouvi ele falar assim, mas como que ele morreu por mim se naquele tempo eu não estava vivo? Aí o cara travou, eu olhei assim, eu fiquei assim. Então, veja bem, deixa eu complicar o negócio aqui, deixa eu piorar a situação de vocês, que é o meu papel aqui. Aí fala assim, você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu falei, eu? Por quê? Nunca matei ninguém, nunca roubei. Nunca roubei. Já lembrei. Lembrou? Para nós se tornar filho de Deus. Então, mas vocês pensam, irmãos, não é uma coisa... A evangelização não é algo assim que é automático. Que eu vou ensinar para vocês meia dúzia de versículos evangelísticos, E você? porque no ato são pessoas. Pessoas, elas são imprevisíveis. Cada um tem a sua dúvida, o seu questionamento e a sua história, etc. Inclusive decepções com religiões. Mau exemplo e mau testemunho, que talvez é o que mais atrapalha hoje a evangelização no nosso país, é o mau testemunho. Porque até a gente desconstruir, a gente mostrar que evangelho não são essas coisas, que aquele que se diz evangélico e dá mau testemunho não tem nada a ver com Jesus, evangelho não é aquilo, até a gente provar que pastores não são esses que estão nas televisões, nos rádios, né? Essas pessoas que exploram a fé alheia e tal, até a gente explicar tudo isso, não foi muito tempo. Talvez a gente nem tem tempo de explicar isso. E a gente não tem mais contato com a pessoa morreu e tal, e a gente até se... E uma alma que já chateou muito com alguém, né? Dentro de um Tem dentro de algum ministério. uma série de situações. É mais difícil. Isso. Então a questão, o que é? Primeiro a gente precisa ter claro a mensagem do Evangelho. Primeira coisa, é isso. E qual é a mensagem do Evangelho? Todos nós, inclusive eu que estou evangelizando, somos pecadores. Todos nós não podemos fazer nada para nos salvar. Todos nós estamos em uma condição de pecadores. Tá certo? Diante de um Deus santo. Não tinha nada que eu pudesse fazer. A minha religião era insuficiente. A minha conduta moral era insuficiente. Então todos nós estamos em uma mesma categoria de pecadores. Então todos nós precisamos de alguém que pagasse as nossas dívidas diante desse Deus santo, se nós somos pecadores. Ele não compactua com o pecado. Quem pagou a dívida foi Jesus, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, sem pecado, que morreu injustamente em nosso lugar, derramou seu sangue para pagar os nossos pecados, pagar e apagar os nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou para que a gente tivesse direito à vida eterna. Ele subiu ao céu, está à direita de Deus, inclusive Ele é Deus, intercede por nós, e Ele disse que enviaria o seu Espírito Santo naqueles que crescem nele, confessassem o seu nome, recebessem Ele como Salvador e Senhor. Eu acho que esse negócio de Salvador e Senhor, porque eu fiquei de explicar ou não, eu falei na aula passada, não falei? Não. Então a gente fala aqui. E a gente precisa então, e é o único caminho que existe, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, disse Cristo, né? E a oferta está lançada. Você pode, mas eu acho que não tem jeito para mim. Não, é para você mesmo. Para um grande pecador existe um grande Salvador, é Jesus. Mas eu também não tenho pecado não. Não, todos nós temos. Mas eu tenho minha religião, é insuficiente. A tua e a minha evangélica e a tua, sei lá qual for, é insuficiente. A minha religião também não salva. A minha denominação também não quer dizer nada. Inclusive, ela é incapaz de produzir tudo aquilo que é o Evangelho. O Evangelho é uma vida abundante. É uma relação restaurada com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Evangelho é aquilo que transforma o caráter das pessoas. Mas tem um monte de gente aí que se esconde atrás da Bíblia. Bom, não sei. Agora você está falando daquele que não prestava para nada? É justamente para esse que Jesus veio. Para os pecadores, para aqueles que são pária da sociedade. Aqueles que nem a sociedade suportava. E essa sociedade pecadora, inclusive, rejeita. Só que Jesus veio para esse.
a qual eu e você também pertencemos à mesma categoria de pecadores. Basicamente isso é evangelho. Aí vai surgindo um monte de perguntas. Tem perguntas que a gente não pode perder tempo, tá certo? Aí tem uns tribulados, tem gente tribulada, né? Com gente tribulada a gente não perde tempo, irmão, tá certo? Não lança a pérola a porcos. A gente que tem uma natureza maligna e não quer saber do evangelho. O evangelho não é um produto de R$1,99, barato, para de qualquer forma a gente quer passá-lo, não. A gente precisa identificar. Você quer ouvir o evangelho de fato? Você está interessado no evangelho? Eu estou disposto a te explicar, a caminhar com você e a mostrar para você que o evangelho é a única mensagem de vida e o resto tudo são religiões que só reformam o homem, né? Eticamente, socialmente, mas não transforma. Só o evangelho transforma. Mas dízimo, mas não sei o que. Fala, você nem tem capacidade de compreender essas coisas, porque tem coisas que é pela fé. Então a gente não pode perder tempo com uma série de coisas. Gente mal intencionada, gente que quer ridicularizar o evangelho, a gente descarta. Exatamente isso, a palavra é forte, mas é essa. A gente deixa de lado. O evangelho é algo precioso. A mensagem do evangelho, ela é a mensagem mais gloriosa, mais sublime, mais preciosa que o ser humano pode ouvir. E a gente não pode colocar como, pelo amor de Deus, aceita Jesus. Não, vem aqui, meu amado. Não, o que é isso? Não quero, irmão. Sinto muito, vou orar por você. Evangelho não é produto que a gente vende de baseada. A gente não é vendedor, irmãos. Tá certo? O evangelho não é mercadoria. Jesus não é produto. E Jesus não está precisando de ninguém. E Deus, Ele não vai ser alterado em nada se as pessoas não quiserem servi-lo e adorá-lo e reconhecê-lo. São elas que perderão com isso, eternamente. Então a gente precisa, inclusive, mostrar o valor do evangelho. Esses apelos, né? Apelo, que é uma palavra que eu já não gosto. Né? Vamos fazer o apelo. Que apelo é esse, meu Deus do céu? Quem é que está apelando? É Jesus? Dá uma chance para Jesus. Aí fica naquele lenga-lenga, né? Diz minha mãe. Ainda fala assim, ele quer mudar a sua vida. Quer. Só fazer uma propaganda, né? A questão, irmão, é que a gente está usando de métodos de marketing, às vezes, para persuadir. E nós temos que ter a convicção que a palavra de Deus ela é suficiente, sem os nossos argumentos, para entrar no coração daquele que abriu o coração. Então a gente apresenta o evangelho como ele é. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Apresente a palavra com compaixão, com amor pela pessoa, regada de oração, embasada num testemunho de fé, né? Que é importante isso também, que a gente querer apresentar aquilo que a gente não vive, querer falar daquilo que a gente ainda não experimentou, querer falar de uma paz que a gente não tem, de uma vida abundante que a gente nunca conheceu, de um Jesus que a gente só conhece pelo pastor, pelo pregador, pela religião, pelos pais, pelos outros, pela Bíblia, mas não na experiência pessoal, não funciona. Não funciona. É vida transmitindo vida. Eu tenho em mim o evangelho de uma forma tão abundante, isso aqui transborda, não cabe em mim. E aí vai para as outras pessoas, como vida, na relação. E aí eu mostro isso no dia a dia, confirmo o que sai da minha boca com a minha vida, com as minhas atitudes. Aí tem gente que diz assim, porque tem umas desculpas que a gente vai dando, né? Eu sou cheio de falha, irmão. O irmão que fala que é cheio de falha, está alguma coisa errada, não é possível. O evangelho não te alcançou, que você está cheio de falha. Uma coisa errada, não tem não? Não, mas é assim, não olha para mim não, olha para Jesus, conversa fiada, irmão, de gente descompromissada, negligente, que quer se esquivar da responsabilidade de dar testemunho. Olha para Jesus coisa nenhuma, quer dizer, tem que olhar para Jesus, mas aí o cidadão fala assim, eu gostaria de ver Jesus, me mostra. Aí que Jesus, é agora, mostra ele para mim, ou eu para ele, Através de quem que ele vai ver Jesus, irmão? De mim? Aí eu preciso ter peito para falar assim, você quer ver Jesus mesmo? Você quer conhecer o evangelho? Anda comigo. Me observa aqui no trabalho como que eu faço. Me observa como eu trato meus filhos, minha esposa, meu esposo, meus pais. Observa, anda comigo 1 ano pelo menos. Aí você vai ver quem é Jesus através da minha vida. Será, irmão, que a gente tem peito para falar isso? Ou vai nesse negócio, não, eu sou falho, não sei o que, não, meu pastor é crente, não, mas eu vou te apresentar um crente. Não é, irmão? Aí tem alguém oprimido, endemoniado e tal, o que a gente faz?
liga para alguém para ir lá expulsar esse trem. O que falta em nós? Evangelho, irmão, convicção, regeneração, comunhão com Deus, testemunho de fé. E é através de cada um de nós que aqui estamos, e daqueles que não vieram, mas virão, de cada um dos discípulos e discípulas de Cristo, que Deus, Ele é conhecido, irmãos. Não só por palavras, mas muito mais pela vida. É a vida, o melhor método de Deus continua sendo nós, pecadores que fomos alcançados pela graça. O melhor método continua sendo eu. A minha vida, ela é poderosa. Tem um irmão que ele gosta de falar assim: André, contra fatos não existe argumento, né? Isso é isso aí mesmo. Não existe argumento. Quem é que pode, irmão, negar a transformação de Deus na nossa vida tendo nos conhecido antes do Evangelho? O problema é que tem gente que conheceu a gente antes do Evangelho e depois da profissão de fé parece que Piorou. faz muita diferença. Piorou aí, lascou, né? Piorou. E pior que tem gente que piora, né? Pior que tem gente que... Porque eu vou te falar, tem lá na religião Islã, tem dois grupos principais, são os sunitas e os xiitas, né? E no nosso meio nós temos aqueles radicais extremistas, né? Que são os xaatos. Então eles são gente antissocial, insensível, desumana, religiosa. É a pior estirpe que existe na Terra, irmãos. Pior. São essas pessoas que elas vêm para uma religião, essa religião mais polida, tem um vernizinho que brilha um pouco mais, que são os evangélicos. Jesus nunca foi evangélico. Jesus nunca fundou o cristianismo. Jesus não tem nada ou quase nada a ver com esse movimento gospel que nós temos no nosso país. Pouco a ver com essas estruturas montadas, esse sistema empresarial, esse sistema cruel, esse sistema manipulador, esse sistema opressor, esse sistema corporativo que se tornou muitas das denominações evangélicas no Brasil. Não tem nada a ver com isso. Jesus é muito maior, muito mais lindo, muito mais santo, muito mais belo, muito mais cativante, totalmente desejado. É impossível alguém conhecer Cristo, irmão, e permanecer da mesma forma. A graça de Deus, ela tem dois efeitos, né? Aí vai depender de quem? De quem recebe a graça de Deus. Só não fica neutro, não tem jeito. O mesmo sol que endurece o barro derrete a cera. Então a graça de Deus vindo sobre a vida de uma pessoa, ou ela se endurece e rejeita, porque tem a possibilidade também, mas aí ela recebendo, ela se desmancha, se quebranta, adora Jesus, né? E aí a vida é transformada. E essa vida transformada, ela contagia outras. O problema é que talvez passou o tempo que nós fomos contagiados, impactados, alcançados pela graça, lembra desse dia? E aí passou o tempo e a gente fica assim normal, crente normal. Sabe o que é crente normal? Normal. É aquela história que o pessoal fala, no tempo antigo, uns anos atrás, mas não mudou nada, né? Jesus continua sendo o mesmo. Então, quem mudou fomos nós, né? Fomos nós, talvez no testemunho de fé, na intensidade de comunhão com Deus, no desejo intenso que nós tínhamos, né, quando aceitamos aquilo, porque era um negócio fantástico, era uma novidade. Lembra quando a gente aceitou Jesus assim, né? Lembra quando foi que Cristo nos alcançou? A gente saiu daquele momento, disse, eu vou ter que pregar para todo mundo agora. Não sabia nada de Bíblia, não entendia nada de Evangelho, pouco conhecia de fato quem era a Trindade, as Escrituras e tal, não queria saber de nada, pregava e não sabia nem o que pregar, só falava, Jesus mudou minha vida. Jesus mudou minha vida, Jesus mudou minha vida. Ganhava alma, né? Ganhava alma. Isso, porque a gente contagiava pela sinceridade, pelo testemunho que nós tínhamos recebido do Espírito Santo em nossa vida, que Jesus é o Senhor. Então era uma convicção tão grande que a gente falava, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Mas com a vida transbordante, essas coisas alcançavam o coração das pessoas. E de fato a gente mostrava, mas não mostrava porque se esforçava para mostrar. Era natural isso, irmãos, porque o Evangelho vem na vida da pessoa e transforma essa pessoa radicalmente, do dia para a noite, da água para o vinho. É uma coisa impressionante. As pessoas se espantam, né? Nossa, quem era fulano? Quanto mais pecador, miserável, desgraçado, mais isso é notório, essa transformação. E mais isso é visto pelas pessoas. E ninguém nem fala nada, mas reconhece, né? É um negócio fantástico.
Mas vamos lá, então, mensagem do Evangelho tem que estar claro. O que é mensagem do Evangelho? Isso aqui que a gente falou. Tá? Ah, ainda tem um finalzinho, né? Ele foi para o céu e disse que voltaria para buscar a sua igreja e julgará os vivos e os mortos. Ponto final, acabou a mensagem do Evangelho. É tão simples que a gente fica assim, mas será que não tem alguma coisinha a mais? Vocês percebem? Mas vamos lá. Página 17. Nos Evangelhos, evangelização, significado e importância. Nos Evangelhos, Cristo ressalta a importância da prática do amor em relação ao próximo, conforme Marcos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Levar a palavra de Deus ao semelhante demonstra que o crente ama o Senhor e ao próximo. Neste capítulo apresentaremos o real significado da evangelização. Trataremos do chamado divino para comunicar o Evangelho e analisaremos a relação entre evangelização e evangelismo. São dois termos que a gente vai tratar, tá? Então, o real significado da evangelização. Evangelização envolve prática, trabalho, estratégias e planejamento, visando, sobretudo, alcançar o outro através da comunicação e da mensagem divina. Porém, para definirmos melhor o termo e avançarmos no seu conhecimento, é necessária uma análise plena do assunto, esclarecendo as palavras evangelho e evangelização. Então, o evangelho é o que a gente já falou aqui, né? Está aí claro, que é as boas novas, as boas notícias e tal. Tem uma lista aqui, mas eu quero pular para a página 19. Página 19. Observamos que, todos acharam aí na nossa página? Página 19. Observamos que, em todo sentido, o significado primordial de evangelho é anúncio ou proclamação de boas novas, boas notícias. Entende-se como boa notícia aquilo que traz alegria, paz, segurança, esperança e vida. Toda mensagem que não traz isso no seu contexto não é evangelho, é outra qualquer coisa. Porque tem gente ganhando vidas aí, irmão, para a religião evangélica, não é para Jesus, mas para a religião evangélica, com outras propostas, pelo medo, inclusive, não é? A gente está lá no apelo, aí está lá, olha, pode ser a última chance da sua vida, hein? Eu não garanto nada quando você sair dessas portas para fora. Isso é verdade, não é? Quem é que sabe? Mas, irmão, precisa assim, pelo medo, atrair a pessoa, que ela vem. E como que ela vem? Ela vem porque tem medo de que aconteça alguma coisa pior com ela. Tem medo do inferno. Aí depois você pergunta para essas pessoas que aceitaram, entre aspas, Jesus assim: por que você serve a Deus? Por medo do inferno. Olha a motivação errada, irmão. Então, se não existisse inferno, nem condenação eterna, você não serviria a Deus, é isso? Aí essas pessoas, elas são, irmãos, uma coisa gera outra. É a consciência no começo que a fez, inclusive, aceitar esse evangelho, é o que vai também, se ela não for corrigida no processo, é o que vai levar ela numa consciência de engano. Por que ela faz as coisas? Por que elas fazem as coisas? Aí vai o interesse, vai o medo, vai a culpa, vai a ganância, e é o que a gente tem visto nos púlpitos das igrejas evangélicas. Por que as pessoas não dizem e ofertam? Para prosperar, para comer o melhor dessa terra, para não perder o emprego, não é? E essa é a motivação. Está vendo como está errado? Por que as pessoas oram? Porque senão Deus não dá vitória. Ora que melhora. Já viram algum carro assim? Ora que melhora? Não sei, porque tem um monte de vezes que eu orei, piorou. Quanto mais eu orava, mais piorava. E eu continuo orando, mas piora algumas situações. Então, ora que melhora? Será que é bem assim mesmo? Então, há uma série de enganos e as pessoas vão servindo a Deus e vão entrando para essa religião evangélica e elas vão projetando um Deus que não tem nada a ver com o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Nada a ver. Aí essas pessoas, elas acham que Deus é um prestador de serviço, inclusive. Aí gera tudo isso que a gente tem visto. Por quê? Muitas vezes foi colocado para ela que Deus estava precisando dela, que evangelho era um monte de coisa que não tem nada a ver com o que Jesus disse. E o evangelho é simples, né? Então, por que eu sirvo a Deus? Não tem outra possibilidade. Eu descobri que Ele é Deus, eu descobri que Ele é meu Criador. Isso é o fato único
simples para que eu sirva a Deus. Lembra que eu falei para vocês do capítulo 4 de Apocalipse e capítulo 5? Falei isso aí já em alguma ocasião? Não? Nós precisamos, porque assim, os crentes, eles precisam de vários motivos para adorar a Deus, é ou não é, irmão? Sinceramente. Não precisa? Vários motivos para adorar a Deus, entoar um cântico assim, como diz os pentecostais, aquela rajada de língua estranha, para vir para a igreja, para tocar, continuar servindo no ministério. Não precisa de um monte de motivo para continuar trabalhando na igreja. Precisa de um monte de motivo para resultado, resposta de oração, senão vive uma vida triste, não é? Ruim, coisa assim dificultosa, como diz um amigo meu. Não precisa, por exemplo, o crente está lá triste, mano. Pense no crente triste, que já é uma contradição de termos, né? Porque se ele é um filho de Deus, não tem possibilidade dele viver triste. A tristeza vem sobre a vida dele como algo passageiro, mas se apossar dessa vida, viver aquela vida desanimadora, tem crente, irmão, que é igual a Raul. Lembra da Raul? É Raul, né? O nome daquela. Ó céus, ó vida, ó azar. Vocês não lembram disso aí, não? Eu lembro. Ó céus, ó vida, ó dia. Ou seja, é uma contradição, irmão. Como que o hiena está se lamentando, triste? Como que um filho de Deus, ele vive uma vida arrastando corrente, não é? Cabisbaixo sempre. Que é assim, amados, a gente passa dificuldade, fato. Isso é fato. Inclusive descrente também. Eu não entendo os negócios de provação. Porque nós somos provados e os que não servem a Deus também são provados nas mesmas coisas. Ficam doentes, desempregados, não é? Alcançados pelo câncer. Uma série de dificuldades, filhos nas drogas. Não são crentes, eles também são provados. Como? A gente colocou um negócio de provação. Eu não sei de onde veio esse negócio, não é? Que a gente passa, os outros passam. E por que a gente, às vezes, está passando essa dificuldade e aí vive, irmão, numa, como eu vou dizer, numa eterna lamentação? Aí a gente encontra o irmão e aí, varão, como está o negócio? Na luta. 2 meses depois, e aí, varão, e a luta? Cessou? Meu irmão, aquela luta assim, mas eu estou passando num deserto. 2 meses depois, já foram 4 meses, né? Depois da primeira conversa. E aí, varão, saiu do deserto? Deserto eu até passei, varão, eu estou no funil. Mais 2 meses, já foi o quê? Mais 6 meses, né? E aí, varão, funil lá, passou? Funil eu passei, meu irmão, mas eu estou numa moenda, moído por Deus. É um negócio assim. Aí depois de 8 meses, né? Aí o irmão vê o outro irmão que é até atravessado na rua. Eu não vou nem começar assim, desanimado, não. Eu, não tem jeito, né? Veio de longe, ô Pai do Senhor. E aí a moeda, não, Deus me moeu. Então acabou? Eu falei, não, eu ainda estou na roda do oleiro. Meu Deus do céu, nunca acaba esse negócio. Só, né? Então a gente não aprende a passar as dificuldades naturais da vida, experimentando o que o Evangelho proporciona, que é, apesar das dificuldades, ter uma vida abundante, irmão, alegrando-se no Senhor, se regozijando no Senhor. As dificuldades da nossa vida vêm como vem na vida de todo ser humano debaixo desse céu aqui, não tem diferença. Só nasce para quem? Justo e injusto. A chuva desce para quem? Justo e injusto. Deus abençoa quem? Todos. Não é o que diz a Bíblia? Eu não estou tirando da minha cabeça, isso aqui tudo está escrito lá, em alguma parte da Bíblia, né? Diga aí, Val. Professor, essa visão que o povo evangélico trouxe, que eu acho que o pessoal que não aceitou Cristo ainda fala, que tipo assim, os filhos do pastor não pode ter filho de pastor nas drogas. Isso quem criou, quem criou isso não foi as pessoas de fora. Fomos nós. Foi os próprios... Exato, claro. Porque você sabe que tem isso aí, né? Não, o pastor não pode nem ficar doente, né, mano? Não pode ficar doente, o filho... Hoje, é a mão do Senhor pesando se ficar doente. É um pecado enrustido aí. Você falando tudo isso aí, tudo que você está falando aí, eu entendo que isso aí não é culpa das pessoas que não conhecem. Não é, pastor Mário. É culpa das pessoas que fizeram um evangelho totalmente falsificado. Exato. E englobaram nós dentro, né? Claro, sem dúvida. Não, mas a culpa é nossa do evangelho estar distorcido, mal compreendido. É nossa, porque é a gente que produz essas coisas. E as pessoas vêm para a igreja evangélica escutando de quem o evangelho, ou o suposto evangelho? De nós, irmãos.
Então a gente precisa, de fato, conhecer o Evangelho simples que ele é, porque o que consiste o reino de Deus? O que é o Evangelho? O Evangelho é a proposta de Deus reconciliar consigo o mundo. É o que diz o texto bíblico. Então, o que é esse reconciliar consigo o mundo? É trazer o reino de Deus às pessoas. Qual foi a mensagem de João Batista? Vocês lembram? Não, esquece o raça de vírgula lá que eu já vi na cabeça de vocês, está vendo? Arrepender-vos e chegar no reino dos céus. É chegado a vós, ou está próximo do reino dos céus, né? Depois de João Batista lá ser preso e tal, o que Jesus veio pregando? A mesma mensagem, a mesmíssima, a mesma coisa. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Próximo não é porque ele estava vindo, é porque estava acessível. Próximo porque cada um agora pode acessá-lo. Cada um pode ter contato com esse reino, porque o reino é a reconciliação com o rei, que é o próprio Cristo. Então as pessoas tinham acesso direto agora a Deus. Não precisa de sacerdote, não precisa de oferendas, não precisa de um lugar específico sagrado, de um dia específico sagrado, não precisa mais de nada, irmão. O reino de Deus não está nem ali e nem aqui, Jesus disse, e nem diga que ele está ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de cada um que recebe o rei. É o que diz Jesus em Lucas 17, verso 20 e 21, né? Me ajudem aí. Então o reino de Deus chegou. Quem é o reino de Deus? É Cristo, é o Senhor, é o próprio Rei, é Deus que desceu na terra. Olha, irmãos, se identificou conosco para nos devolver aquilo que foi perdido lá no Éden, que foi a comunhão com Deus, não é? Comunhão com Deus. 17, 20 e 21, né, de Lucas. O reino de Deus não está, não diga que o reino de Deus está aqui ou acolá, né? Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas o reino de Deus está dentro. Entre vós, não está bom essa tradução não, é dentro de vocês, o original está assim, tá? Né? Enteos, enrumos, ou seja, dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês, não vem com aparência exterior, é Deus habitando em cada um de nós. E agora nós que recebemos a Cristo como Senhor da nossa vida e Salvador, o Espírito Santo que comunica no nosso espírito que nós somos filhos e chama Deus de papai, de paizinho, de painho, que é o Abapai, né? Agora chegou a reconciliação, irmãos. E aí nessa reconciliação, o que tem? Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Deus. Oh, que coisa boa, hein, irmão? Fala para um pecador que ele pode ter paz na sua vida. Fala para um pecador que ele não precisa mais viver agoniado, atribulado, desesperado, com a incerteza do amanhã. O que diz o hino que a gente cantava com tanto gosto? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Olha, mas a gente cantava com gosto esse negócio. A gente acreditava nisso, a gente experimentava isso. E as pessoas, elas estão desesperadas pela segurança. O que o mundo hoje teme? A insegurança. Vocês sabem que acompanham o noticiário, né? É bem informado e tal. Vocês sabem que está uma guerra iminente. Não é sensacionalismo, não. Coreia do Norte e o tal dos Estados Unidos. E fora os outros, né? Isso desde que eu me conheço por gente, irmão. É rumores de guerra. São guerras. A insegurança. A violência só cresce em todo mundo. Não estou falando da Zona Leste, não. Estou falando também não só do Rio de Janeiro, não. Eu estou falando do mundo. Homicídio, crueldade, né? Terrorismo. Então as pessoas vivem inseguras. Nós vivemos às vezes inseguras. Mas tem paz. Primeiro com Deus. Tendo paz com Deus, irmão, o negócio está resolvido. Porque quem tem paz com Deus tem consigo mesmo. E tem com o outro. Quando depende dele também, lógico, né? Então, tem que depender só de mim a paz com o outro. Eu não dependo do outro para ter paz comigo. É um negócio interessante porque assim, o reino de Deus vem e muda a minha vida. É só lembrar, o dia que a gente assim conheceu Cristo de fato, teve aquele encontro. Não parece que o mundo mudou, irmão? Parece que assim, nossa, mudou tudo. A gente começou a enxergar as coisas assim de uma forma totalmente diferente. Foi assim ou não foi na vida de vocês? É na vida de todo aquele que encontra Cristo, inevitavelmente. Mas o mundo mudou?
Estava lá a mesma pessoa que a gente ia ter que conviver, a mesma situação, a mesma, seja, estava doente, ficou doente, não sei se tenha sido curado, não sei, mas está a situação, mesmo está tudo certo, mas o que foi mudado? Nós, dentro de nós. Então é isso que o reino de Deus vem mudar. Eu não vem mudar o mundo, vem mudar a mim. Eu que fui alcançado. E aí eu tenho paz. E agora o reino de Deus está em mim. E a partir desse reino de Deus em mim é que eu vou agora expandir esse reino para os outros. E os outros conhecerão Deus a partir do reino de Deus que chegou na minha vida. Né? Aí a gente vai para casa. Quem era casado? Aí tinha lá o marido atribulado, ou a esposa atribulada. Aí a Bíblia diz assim, ó, Jesus disse, eu vim fazer isso, trazer paz. Não, paz não, espada. Trazer espada, porque agora um vai estar contra o outro na casa. Mas eu que estava contra o outro, não. Era ele que não conheceu o reino de Deus ainda, que se atribulou por minha causa, porque chegou o reino de Deus. E quando chega a paz, as pessoas se incomodam, não é, irmão? A segurança, a tranquilidade, porque as pessoas vivem como um mar agitado, numa agonia terrível, com medo da morte, numa dívida, desconfiado de Deus e de todo mundo. Mas nós não, estamos apaziguados. Aí você vê o crente na dificuldade, na tribulação, você vê ele em paz, no meio da guerra, mas em paz, passando uma dificuldade, mas em paz, chorando, triste e etc. Mudou essas coisas, né? O sentimento existe ainda no crente ser humano, porque o crente é um ser humano como qualquer outro, só que agora ele tem dentro de si uma esperança que não morre, uma esperança que foi apresentada como viva, uma esperança que está à destra de Deus, uma esperança que veio no coração dele. E é um dos tripé do cristianismo, né? Ou melhor, do evangelho, que é o amor, a fé e a esperança. Ele ama, ele tem fé, ele tem a convicção de que, embora que tudo aconteça na vida dele como adversidade, mas ele sabe que um dia Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. E o próprio Deus vai orientar ele para as fontes das saídas da vida na eternidade. Tudo isso vai cessar. Então entrou a fé, a convicção. Isso, irmão, vai muito além de qualquer entendimento humano, capacidade humana de compreensão. Quando vê uma pessoa passando dificuldades que humanamente seriam insuportáveis, mas ele não blasfema de Deus, tem uma vida contagiante, alegre, é exemplo de vida, consola os outros que pretendem consolá-lo. Eu já passei situações que eu fui consolar, ou pensei que ia consolar pessoas que estavam passando dificuldade e acabei sendo consolado, por tamanha fé que o Espírito Santo depositava no coração daquela pessoa, pelo fato de ter comunhão com Deus e conhecer o Evangelho. Então ama de verdade, tem fé e esperança. É um negócio, quem para um crente assim? Quem para o povo de Deus? Fala para mim. Quem para uma pessoa regenerada pelo Espírito Santo? Quem desanima? Quem pode fazer isso? Ninguém. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Não nos dará com ele também todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem pois os condenará? Se foi Cristo que morreu ou antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Olha que coisa linda. Nós somos levados como ovelha todo dia para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Paulo, ele acaba a música assim, porque eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem é que para um crente assim quando for alcançado pelo Evangelho? Não para, não desanima. Não tem como o inferno fazer nada contra essa pessoa que é cheia do Espírito Santo, que conheceu o Evangelho. Hoje, por que a gente vê tantas pessoas vindo para a igreja, permanece um tempo lá, passa as dificuldades, se afasta tão facilmente, do jeito que veio e vai? Ou vive a vida se arrastando nessa lamentação da hiena? Não é verdade, irmão? Uma vida fraca, uma vida raquítica espiritualmente falando, gente que está na igreja 200 anos e não pode uma pessoa olhar mal para ela que ela já vai desviar, que murmura, que é fraca, que não vem na igreja, gente infantil espiritualmente, gente que não cresce, não amadurece, né? Gente que não se torna nunca um gigante na fé.
nunca um exemplo para as outras pessoas, nunca um ganhador de alma. É gente que está 200 anos na igreja e ainda precisa ser balançada, ninada, chupetinha, né? Leitinho. Gente, não é bem assim. Vem aqui, minha amada. Vem aqui, meu amado. Calma aí, o pastor não quis dizer isso. Não foi bem assim. O que é isso, irmão? Que raio de regeneração é essa que alcançou essa pessoa? Que raio. Vocês percebem? Então o reino de Deus chegou. E o que é o reino de Deus? Né? O que é o reino de Deus? Romanos 14:17. Bora lá. Como diz o pregador, estou no tema, viu? Estou no tema aqui, viu? Reino de Deus, regeneração. Tem que falar no tema. Eu estou no tema. Ô, Denilson, vai passando até chegar lá atrás, Varão. Por favor, vai passando até chegar lá atrás. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para mim, olha aqui, ó. Deixa eu ver, menina. Eu esqueci até. Não, é a nossa garota propaganda do curso, né? Vocês sabem disso, né? Sim, mano. E página 19. É porque a gente está falando do reino de Deus aqui. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus, ele não é nem bebida, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus consiste nem em coisas materiais como comida ou bebida, mas sim em justiça. Justiça é um conceito que a gente parece que, pelo menos eu estou supondo, né? De repente estou totalmente equivocado aqui. E o povo evangélico sabe muito bem o que significa justiça. Justiça, alguns entendem por vingança. Oh, Senhor, faz justiça comigo diante dos meus inimigos. Aí o que pensa? Vingança? Mas é isso, irmão? O que seria justiça? Justiça, quando eu peço justiça em relação a outra pessoa, né? Desrespeito em mim em relação a outra pessoa, eu estou falando assim, Senhor, inocenta essa pessoa como o Senhor me inocentou, porque eu fui justificado. Então, se eu peço justiça, eu estou pedindo, justifica essa pessoa, inocenta ela. Exatamente isso que Deus entende. É por isso que Deus faz tanta coisa que a gente fala o contrário. Porque a gente fala um negócio e Deus entende aquilo que Ele tem que entender, não o que a gente quer dizer. Porque se Deus fizesse aquilo que a gente quer dizer, meu irmão, o mundo estava acabado, meia dúzia morto, dos nossos conhecidos, a gente desmantelado. Então a gente fala, Senhor, faz justiça contra essa pessoa. Aí Deus vai lá e salva, inocenta, abençoa. Senhor, mas não era isso. Eu falei, não, mas eu faço o que eu entendo que é para fazer, não é o que está no coração, hein? Dizendo para eu fazer. Tu não sabe de nada, inocente. Quer dizer, não é tão inocente. Então o que acontece? Justiça, irmão, é quando a gente vive de uma maneira a desejar para os outros aquilo que a gente também tem e é. A gente quer repartir isso. O que é justiça? É todos terem o que Deus é e o que Deus doa. Isso é justiça. Justiça é ninguém tendo falta de nada. Justiça é se eu fui alcançado e de alguma maneira abençoado por Deus, eu quero que Deus faça justiça, que também faça na vida do outro. É por isso que no reino de Deus não há espaço para a vingança. No reino de Deus, no coração de um regenerado, não deve ter espaço para desejar o mal de ninguém. E quanto mais ele é afetado pelo mal, mais ele retribui em bem. Isso é reino de Deus, isso é justiça, não é? Aí Jesus disse o quê? Se o teu inimigo te fere numa face, o que faz? Na outra. Se ele fala mal de você, o que você faz? Fala bem. Se ele te persegue, te maltrata, o que você faz? Ora por ele. Se ele fala assim, faz isso aqui, obrigando você, o que você faz? Faz muito mais além daquilo que ele pediu. Você faz voluntariamente ainda, ou abençoa. Vai a segunda milha. Isso é reino de Deus, isso é justiça, isso é evangelho. Percebe, irmão? Quem é que aguenta uma pessoa assim? Das duas, uma. Ou essa pessoa aceita Cristo, porque não é possível que tenha um ser humano desse naipe. Não é possível. É Jesus que está aqui. Então ele viu Jesus, irmão, através da nossa vida justa, de justiça. Porque a fé faz um justo. O problema é que a crença faz um crente. E o que tem aumentado é a crença evangélica e não a fé do evangelho. Aí que é o problema. Porque a fé faz uma pessoa semelhante a Cristo. E Cristo é o justo e o justificador, que se entregou pelos outros. Justiça, paz. Paz, né? Justiça, paz. Então Romanos 5:1 disse isso, né? Quando a gente é justificado pela fé, nós temos paz com Deus. O próprio Romanos capítulo 14, Paulo ainda vai dizer também,
Quando estiver em vocês, ou dependendo de vocês, tenham de paz com todos os homens. Dependendo de mim, diz respeito a mim. Se for do meu lado, se for depender de mim, eu tenho paz com todo mundo. O problema é que a gente sabe que nem todo mundo quer paz com a gente, quer guerra com a gente. Mas irmão, o que o outro faz ao meu respeito não pode alterar o meu caráter. Jesus mostrou isso. Quando Judas foi traí-lo, e Jesus sabia muito bem, né? Senhor, tem que fazer, faz depressa. Só que Jesus, ele pegou o prato que tinha lá o bocadinho de pão e ofereceu a ele. Ah, irmão, quem fazia isso? Quem faria isso? Sabendo que essa pessoa vai me trair, sabendo que essa pessoa vai me entregar para ser morto, eu ainda ofereço a comunhão. Ali era o símbolo da comunhão. Uma pessoa comer no prato da outra significava que eu considerava demais essa pessoa. Tinha muito afeto, estima, amava, era meu amigo íntimo. Senão não comia do meu prato, aliás, até hoje, né, irmão? Quem é que põe a mão no nosso prato se sem alimento? Agora, quem tem intimidade está tudo certo, ninguém fica bravo, né? Ou não sei. Mas não deveria. Mas naquela cultura, Jesus estava fazendo assim, ó: eu te dou a oportunidade de continuar tendo comunhão comigo, porque o que tu vai fazer comigo não altera nada quem eu sou. Olha, coisa linda. Isso é evangelho. Isso aqui é paz. Depende de mim, eu tenho paz. Você quer brigar? Eu não quero. E quando dois não quer, ou quando um não quer, dois não brigam, né? Então essa é a questão. Paz. Paz é algo que é precioso na nossa vida. Inclusive é um dos frutos, do aspecto do fruto do Espírito Santo, né? Amor, gozo e paz. E o que a gente mais precisa é paz. E o mundo mais precisa é paz. Mas vem a terceira coisa que eu acho fantástica, que é a alegria. Mas é no Espírito Santo. Não é uma alegria porque meu time ganhou, não é alegria porque deu certo, não sei o que, né? Deu certo isso, aquilo. Não é alegria porque eu tive alguma providência e tal. Não é essa alegria, é alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo diz respeito à minha consciência de que o meu nome está escrito no livro da vida. Foi o que Jesus disse em Lucas capítulo 10. Vamos ler o texto? Lucas capítulo 10, eu acho que é verso 18 ou é 20. Os camaradas lá, os irmãos, né? Pode chamar de camarada, né? Os irmãos lá, os servos de Deus. Lucas 10. Lucas 10, eu acho que é 18 ou é 20, mano. Eu vou narrar aqui e vocês vão descobrir. E eles foram enviados por Jesus nas cidades, expulsaram demônio, curaram enfermo. Foi uma bagaceira só no inferno. E voltaram toda alegre, foram usados pelo Espírito Santo, que pentecostal fica alegre, não fica não? Quando é usado por Deus assim, nos dons, né? Expulsar demônio, curar enfermo, o pentecostal fica assim maravilhado. É coisa boa, né, irmão? A gente não fica alegre quando Jesus usa a gente assim, numa profecia certa, um negócio assim que foi mesmo, hein? Aconteceu mesmo. Quando a gente ministra a palavra e a gente vê assim Deus abençoando, o pentecostal fica maravilhado. Foi assim, voltaram os pentecostais então até Jesus, disseram: Senhor, o negócio funciona mesmo, hein? E aí Jesus olhou assim e disse: essa motivação está errada. Vocês estão se alegrando por coisa que não deve se alegrar. E eu vi, de fato, Satanás caindo como um raio do céu. Mas vocês não se alegram por causa dessas coisas. Alegrai-vos antes pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Esse deve ser o único motivo, irmãos, que deve alegrar nossa alma. Porque o resto tudo é falso. O resto tudo vai precisar de outras coisas. Mas quem é alegre no Espírito Santo pelo fato de ser salvo, ele não precisa mais de nada. Ele não depende mais de nada. Ele não precisa mais de nada. Ele é feliz. Ele é feliz. Ele é alegre. Ele tem a convicção: eu sou salvo. Irmão, com salvo, quem pode fazer o quê? Quem que pode matar? Aquele que já morreu e tem uma vida garantida no céu. O favor que pode fazer é matar. É por isso que os crentes, os primeiros crentes, eram um desejo enorme de ser um martírio, sofrer pelo nome de Cristo. Prenderam uns lá no começo, chicotada, mas prenderam e tal. Aí eles saíram dali, a Bíblia diz em Atos, regozijando-se pelo fato de participarem, de poder participar pelo testemunho dos sofrimentos e poder sofrer por Cristo. Olha que coisa linda que diz o texto bíblico, Colossenses 1:29, irmão. Será que é isso? Nossa, eu tenho que achar esse texto. O sinal já está dando, que é esse sinal que está vindo aí, mas eu quero ler aqui. Colossenses
Colossenses, deixa eu ver se é 1:29. A vós vos foi concedido não somente a crer em Cristo, mas também a padecer por Ele. Vê se é isso aí. Não, é Colossenses, não, é Filipenses, 1:29. Filipenses. Volta um pouquinho. Filipenses é antes, né? Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo. Olha só, não somente crer nele, como também a sofrer por ele. Irmão, isso é um privilégio, uma alegria. Os crentes, quando eles morriam, era o ápice da fé cristã. O ser mártir, o sofrer, o ser torturado, perseguido, isso era o top da espiritualidade e da fé cristã. Quando eles eram levados, irmão, para ser torturados e mortos, eles se regozijavam. Louvado seja Deus, graças a Deus, nós somos achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Isso para nós é uma vitória. Mas a vitória hoje tem sido assim, ser livrado, né? A cova do leão. Oh, Jesus me livrou, louvado, o Senhor me ama. Eles entendiam o contrário. O Senhor me ama porque eu estou sofrendo desse jeito. Aí eu tenho a convicção. Mas hoje, uma bênção, a alegria, é porque Deus está nos livrando de tudo quanto é coisa ruim. O martírio não é desejado pelos crentes, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Porque a gente está querendo se salvar. E Jesus disse que quem quiser se salvar vai se perder. E quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Não foi isso que Jesus disse? Não estou inventando nada, né, irmão? Porque às vezes fala, André está inventando uns negócios, mas não está escrito isso aí. Não está, vocês conhecem a Bíblia, sabem. Jesus disse, vocês vão ser salvos no dia que vocês se perderem. Porque o dia que vocês quiserem se salvar, vocês estão se perdendo. Então quem perder a sua vida, salvar lá. É simples assim. Coisa simples. Quem quiser se safar de todas as dificuldades da vida, primeiro que eu já acho um negócio ruim, né? Porque quem quer se safar é um safado. Né? Quer se livrar de tudo, quer pegar atalho, não quer passar os processos da vida. Não é porque a gente gosta do sofrimento, não é isso, a gente é masoquista. Deus me livre. Eu louvo a Deus por viver num país livre. Eu louvo a Deus por não passar fome. Eu dou graças a Deus porque eu não estou passando um câncer. Eu dou graças a Deus porque minha mulher me ama. Ela disse isso dias atrás. Eu sou grato a Deus pelas bênçãos. Não é que eu queria mesmo ir para o Estado Islâmico lá enfrentar Deus me livre, irmão, não quero não. Eu não quero sofrer. A minha natureza pede para não sofrer. Mas se o sofrimento vir, eu tenho que entender o processo, que eu vou glorificar Cristo no meu corpo, na minha vida. E se isso acontecer, louvado seja Deus. Se não acontecer, glória a Deus também. Por um e por outro, não tem problema, né? Sofrer não é problema, e não sofrer também está tudo certo. Agora eu querer me safar, eu querer evitar tudo que é problema da vida, irmão, é um negócio complicado. Por que se Jesus não fez isso? Se não foi o caminho de Cristo. E ele disse que ele colocou as pisadas bem visível, para que a gente pisasse lá. Não foi isso, irmão? Que ele disse? Então é o caminho que Cristo trilhou, é o que a gente vai fazer. Tudo bem? Então nós vamos, inclusive, agora para o nosso recreio. Aleluia, louvado seja Deus.